Neste final de semana, o Paris Saint-Germain lançou seu terceiro manto para a temporada, que é inspirado na coleção Total 90, um estilo icônico que marcou o começo dos anos 2000 lá no futebol europeu. O uniforme traz uma releitura contemporânea desse clássico, tendo uma cor vermelho brilhante, linhas marcantes e um corte modernizado. Segundo a fornecedora, o manto está unindo a ousadia do passado com as ambições atuais do clube. A torcida do Paris Saint-Germain já vinha pedindo o retorno da cor vermelha como cor predominante numa camisa, e agora eles tiveram seu pedido atendido. Na região do corpo, o manto traz faixas verticais em tom sobre tom, fazendo um degradê que dá um ar de movimento à peça. A gola é azul com um corte V frontal, e a cor volta a aparecer nos punhos, com destaque para um recorte na manga esquerda. Esse manto já fez a sua estreia ontem contra o Nantes pela Ligue 1. Meus amigos, mais um belo uniforme lançado para essa próxima temporada. Eu achei lindo pra caraca esse manto novo do Paris Saint-Germain. Quero saber a sua opinião. Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bora ver como é que foram os jogos de ontem do Brasileirão, bora daquele giro no futebol europeu, né? Os principais campeonatos voltaram nesse final de semana, não todos, né? Já que Bundesliga e campeonato italiano ainda não voltaram, mas bora daquele nosso rolezinho. Vou te falar sobre reforço novo lá no Grêmio, Vasco humilhando o Santos, Real Madrid tentou uma troca com o Arsenal envolvendo o Rodrigo. Bora te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem o Palmeiras visitou o Botafogo, que entrou com uma equipe mesclada lá no Newton Santos, e o Alviverde venceu por 1-0 com gol marcado por Felipe Anderson. Aliás, esse é o primeiro gol que ele marcou em 2025. O Vasco foi ao Morumbi e traumatizou o Neymar, que deixou o campo chorando. Isso porque o Cruz Maltino aplicou uma goleada histórica de 6-0, e esse se tornou o placar mais elástico da história do duelo. Coutinho comandou a vitória fazendo 2 gols, e os outros foram marcados por Lucas Piton, David e Ryan. Lá na Arena MRV teve show de expulsões com o direito a 4, Coelho, Carlos Vinícius, Dodi e Júnior Alonso. O Atlético Mineiro até começou vencendo com gol de Gustavo Scarpa, porém o time de Mano Menezes virou com gols de Edenilson, Balbuena e Aravena. No final, a torcida do Galo protestou bastante, chamando o time de sem vergonha. Flamengo visitou o Internacional lá no Beira-Rio e venceu com facilidade por 3-1. Pedro marcou 2 vezes e o outro gol foi marcado por Gonzalo Plata. Ontem Neymar sofreu a sua pior derrota na carreira e deixou o campo chorando bastante. Depois do jogo contra o Vasco, em entrevista, ele comentou o seguinte sobre a humilhação sofrida lá no Morumbi: foi uma merda, foi uma vergonha fazer esse tipo de jogo com a camisa do Santos. Acho que todo mundo tem que colocar a cabeça no travesseiro, ir para sua casa e pensar no que quer fazer, porque a atitude de hoje, se tiver que fazer o que fizemos no campo hoje, acho que não precisa nem entrar em campo na quarta-feira. O técnico Kleber Xavier já foi demitido ontem mesmo e agora o clube está em busca de uma peça de reposição. 2 nomes estariam na pauta do Santos neste momento: Tite, que ainda não tem planos de voltar a trabalhar, e também Sampaoli, que está livre no mercado e já confessou que gostaria de voltar à equipe da Vila Belmiro. O volante Arthur está voltando para o futebol brasileiro e para o Grêmio, onde já brilhou muito no passado. Ele estava fora dos planos da Juventus e por isso seu contrato deve ser rescindido nos próximos dias. O tricolor gaúcho acertou um vínculo de 1 ano e meio com o jogador e a previsão da sua chegada é quarta-feira lá em Porto Alegre. A informação do acordo foi publicada inicialmente pela Rádio Pachola e confirmada pelo portal GE. Houve rumores de que ele também teria sido procurado pelo Flamengo, porém a coluna do Fla informou que não houve nenhuma tentativa pela sua contratação. Segundo, inclusive, informações aí da coluna do Fla, né? Isso daí até incomodou o Flamengo, pois o clube entende que vários empresários e intermediários estão usando o nome do clube para tentar colocar jogadores em pauta. E isso daí tá incomodando bastante o Flamengo. Já em relação ao Arthur,
tá acertado com o Grêmio e deve chegar quarta-feira. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Sabadão tivemos a Supercopa da Alemanha, onde o Bayern de Munique foi o grande campeão. Harry Kane abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo e Luiz Dias ampliou no segundo. Llewellyn diminuiu aos 93 e no final os bávaros venceram por 2-1. O Manchester City começou a Premier League com goleada no último sábado, e isso é porque eles meteram 4-0 no Wolverhampton, com 2 gols de Haaland, mais um de Reinders e outro de Cherki. Tottenham também estreou com vitória ao meter um 3-0 no Burnley. Richarlison marcou 2 vezes e o outro gol foi marcado por Brennan Johnson. Ontem o Manchester United começou a temporada com derrota, e isso porque eles perderam o duelo para o Arsenal por 1-0 lá no Old Trafford. Ricardo Calafiori foi o autor do único gol. Rubem Amorim chegou à marca de 15 derrotas em 28 partidas no comando dos Diabos Vermelhos, e na coletiva pós-jogo ele falou que seu clube não merecia perder, pois jogou bem melhor que o Arsenal. Chelsea enfrentou o Crystal Palace e o jogo terminou apenas no empate sem gols. Pela Ligue 1, ontem o Paris Saint-Germain venceu Nantes por 1-0 com um gol de Vitinha no segundo tempo. No sabadão, o Barcelona fez a sua estreia no Campeonato Espanhol com uma vitória de 3-0 em cima do Mallorca. Os gols foram marcados por Rafinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Atlético de Madrid ontem começou a La Liga com uma derrota. Eles abriram o placar com um gol de Julián Álvares e depois levaram a virada do Espanyol com gols de Rubio e Penha. Assim o Espanyol venceu por 2-1. Lembrando a vocês que desde 2009 a equipe colchoneira não perdia uma partida de estreia lá na La Liga. Pelo Campeonato Português, Benfica começou com vitória ao meter 1-0 no Estrela Amadora no último sábado. O gol foi marcado por Pavlidis. Sporting ontem goleou Arouca por 6-0, com direito a 2 gols de Xabi Mangas, 2 de Luis Soares e mais 2 de Francisco Trincão. Parece que o Real Madrid realmente não considera Rodrigo fundamental para o projeto de Xabi Alonso, e isso porque eles tentaram fazer uma troca com o Arsenal envolvendo o zagueiro William Saliba. O jornal Marca informou que os planos dos merengues era realizar uma troca atleta por atleta, sem colocar nenhum dinheiro no negócio, já que Rodrigo e Saliba têm valores semelhantes. Apesar do Arsenal gostar bastante de Rodrigo e ele sim ser um dos alvos de Mikel Arteta, os Gunners entendem que Saliba é um jogador raro na atualidade e perdê-lo seria um enorme problema. Por isso que os Gunners nem pestanejaram e já responderam de cara que não tinham interesse numa troca, descartando essa possibilidade por completo. O Arsenal segue interessado no Rodrigo, mas caso o contratasse, seria comprando ele junto à equipe do Real ou trazendo ele por empréstimo, tá? Não seria envolvendo uma troca por algum outro jogador, muito menos o William Saliba. Quero te falar que o Manchester City segue interessado sim em Rodrigo e o Fabrício Romano confirmou isso no final de semana. Porém, uma oferta pelo Rodrigo só vai chegar se o Savinho for embora. Nkunku está cada vez mais perto de retornar à Bundesliga, e isso porque o jornalista Florian Plettenberg da Sky Sports Alemanha informou que nas últimas horas o jogador chegou no total acordo com o Bayern de Munique a respeito dos termos pessoais. O grande problema neste momento é a negociação entre os clubes, pois a ideia do Bayern é trazê-lo por empréstimo de uma temporada, e o Chelsea já deixou bem claro que quer negociá-lo em definitivo. As conversas seguem em busca de um acordo, e quem tá de olho nisso tudo é Xavi Simons, que já acertou verbalmente com o Chelsea e só aguarda a saída de Nkunku para chegar, pois os Blues só devem anunciá-lo após a saída do francês. City e Bayern de Munique também demonstraram interesse em Xavi Simons, porém neste momento ele prioriza uma mudança para o Chelsea. Quero te lembrar que o time do Stamford Bridge tem acordo com Garnacho e também com Xavi Simons, porém eles querem realizar a saída de 2 atletas para poder trazer esses 2, tá? E quem deve sair é o Nkunku e também o Nicolas Jackson. Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou!